João Dória não compareceu à reunião com membros do PSDB hoje em Brasília e a chamada terceira via segue sem projeto definido. Quem está acompanhando todo esse racha tucano é a Yasmin Costa. Boa noite para você, Yasmin. Diante de tanta incerteza, como fica agora a aliança com o MDB e o Cidadania? Oi, Vitor. Boa noite para você, para a Lívia e a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, a aliança PSDB, MDB e Cidadania segue, mas a chamada terceira via ainda não vai fazer o anúncio oficial do nome que vai encabeçar aí essa chapa. Como você disse, hoje teve uma reunião dos presidentes das três legendas. Eles receberam, inclusive, nessa reunião, aquela pesquisa quantitativa que avaliou o nome de João Dória e de Simone Tebet para encabeçar essa chapa, mas eles decidiram que não vão divulgar essa pesquisa, porque foi uma pesquisa ali mais para eles terem como embasamento qual que é o cenário político para a possibilidade da terceira via se colocar aí diante dessa polarização entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, ele disse que esse anúncio do nome que vai liderar essa terceira via foi adiado porque os presidentes das legendas decidiram que primeiro vão convocar as executivas de cada partido para que esse nome seja avaliado, porque já há sim um nome de consenso entre os presidentes, mas eles precisam passar esse nome para as executivas de cada partido. E isso deve acontecer, essa reunião entre as executivas deve acontecer na próxima terça-feira. Nós temos uma fala do Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, para a gente acompanhar. Esta terça-feira que vem fica público uma posição apresentada aos três partidos e aguardando se os três partidos confirmam essa posição. Aí, a partir daí, inicia-se um processo entre os dois candidatos postos, onde nós passamos a passar para a fase seguinte e começar a construir de forma sólida essa aliança, construindo aspectos regionais e demandas que possam fortalecer essa candidatura presidencial. Como você disse, né, Vitor, João Dória, o ex-governador de São Paulo, ele era esperado hoje aqui para uma reunião com representantes do PSDB. Essa reunião foi convocada ontem, depois daquela executiva que pediu para que Dória fosse ouvido, porque há parte dos tucanos que querem a desistência de Dória nessa cabeça de chapa aí para concorrer ao Palácio do Planalto e sinalizam que ele mesmo precisa fazer isso, por isso chamaram Dória para vir para essa reunião hoje, mas ele não compareceu, alegando uma agenda. Dória já havia sinalizado que poderia até judicializar se ele fosse retirado aí da disputa presidencial, mas agora ele vem esfriando um pouco o tom. Ele usou as redes sociais para dizer que o momento é de diálogo, o projeto de construção política deve priorizar o Brasil e o povo brasileiro. Eu volto com vocês. Perfeito, obrigado, Yasmin, pelas informações. Boa noite para você. Rodrigo Constantino, de tudo que está vendo dessa disputa entre os tucanos, o que te parece que pode acontecer? Será que vai terminar mesmo na justiça? Será que o ex-governador João Dória, sem apoio político, derrotado internamente, vai acabar recorrendo aos tribunais para tentar garantir a candidatura dele à presidência, Constantino? Olha, Brown, é um direito dele tentar esse caminho, mas é um caminho meio fadado ao fracasso. A verdade é que o partido dele mesmo está rachado. O pai da vacina, o responsável pela gestão científica do lockdown, né, aquele que se colocou como o antípoda do Bolsonaro genocida e irresponsável na pandemia, é um pária hoje em dia político dentro do próprio partido. Isso é algo que precisa ser frisado. Outra coisa que chama atenção nessa confusão toda é essa pesquisa quantitativa e qualitativa sigilosa. Nós temos amplas pesquisas publicadas e debatidas em tudo que é mídia diariamente e, pelo visto, a turma tucana não está confiando muito nisso, a ponto de contratar uma pesquisa particular e sigilosa, a qual não vamos sequer conhecer os resultados. Isso causa alguma estranheza, pelo menos para quem demonstra tanta confiança assim nas pesquisas. E por fim, Brau, vale notar também um outro ponto que chama atenção nesse caso só por causa da narrativa progressista, entre aspas, identitária desses tucanos da esquerda em geral, né? Essa reunião basicamente só tem homem heterossexual, quase não temos minorias sendo representadas ali.
Agora, Daúde, é possível que os resultados dessa pesquisa da qual o Constantino estava falando agora sejam divulgados na próxima terça-feira, segundo o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. Mas eu quero tratar com você o seguinte: alguns dos principais veículos de comunicação divulgaram, depois de terem acesso a fontes de dentro dos partidos, que há uma opção já definida para encabeçar a chapa da terceira via por Simone Tebet. Sendo assim, se isso se confirmar, seria o melhor caminho, na sua opinião? Bom, na minha opinião, sim, né? E essas pesquisas, eu já posso antecipar alguns pontos aí que vão levar à decisão dos três partidos. É a rejeição de Dória. Dória tem uma rejeição muito alta e essa rejeição de Dória dá a Simone Tebet a vantagem de ser indicada. Dória pode ter ali 2 pontos a mais, né, dentre o público pesquisado, por ser uma pessoa mais conhecida que a Simone, mas a Simone Tebet tem aí um nível de rejeição muito mais baixo que Dória. E a gente sabe que esse nível de rejeição sendo baixo, há uma possibilidade dela crescer muito. E a outra opção também, que eu acho que aí eu até votaria por isso, né, que ela é uma mulher. Eu acho que ela tem aí uma boa condição de defender, né, o eleitorado hoje de 53%, que é um eleitorado feminino. Então a escolha, Lívia, eu não tenho dúvida, vai recair sobre ela. Agora, o Dória vai recorrer alegando dois pontos. Um ponto é que ele foi eleito pela convenção e outro ponto que o PSDB gastou 12 milhões nessa prévia para elegê-lo o candidato. Então isso vai dar muita confusão, mas há já unanimidade que a escolha vai recair sobre Simone Tebet. Agora, Cristina Grêmio, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, fez uma postagem falando sobre o ex-governador João Dória e elogiou Dória pelo diálogo. Era uma resposta justamente àquela postagem feita mais cedo por Dória, em que ele dizia que o momento é de diálogo. E aí, Bruno Araújo retweetou o post de Dória e escreveu: parabéns, essa é a atitude de um líder que tem compromisso com o seu país. Será que é um indício de que Dória vai abrir mão dessa pré-candidatura, Cris? Você leu dessa forma ou não? Como é que você viu essa mensagem, Cris? Eu tenho muitas dúvidas, viu, Vitor, quando a gente fala de João Dória, porque ele já deu declarações bastante contundentes, dizendo que jamais aceitaria ser vice. Tá certo que no passado ele também disse para o eleitorado de São Paulo que jamais abandonaria o posto de prefeito, se eleito, e depois abandonou para concorrer a governador, e aí disse que jamais abandonaria o cargo de governador e abandonou para ser candidato a presidente. Então a gente sabe que é uma pessoa que almeja uma escalada política ali, e acho que há um orgulho muito grande, especialmente depois daquela disputa acirrada ali com Eduardo Leite nas prévias do partido, para ele abrir mão assim tão fácil da candidatura. E teve rusgas recentes agora, né, com o presidente do partido, Bruno Araújo. Eles estão agora se acariciando aí em público, mas o clima no PSDB não é bom, não. O PSDB está um partido absolutamente rachado, e eu queria lembrar que o mesmo acontece com o MDB. E aí não adiantam agora cantar de bonitinhos aí, que estão defendendo uma candidatura feminina para se fazer parecer pró-minorias, enfim, depois que vários senadores homens do MDB, liderados por Renan Calheiros, estiveram reunidos com Lula, nas caras de todo mundo, ali em Brasília, simplesmente dando as costas para Simone Tebet. Então tem muitas rusgas aí. Eu acho que eles chegam muito desgastados mesmo, perante o eleitorado. E em relação a essa pesquisa interna que eles encomendaram, né, os jornais estão dizendo que não foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, e já há algumas semanas que só se pode divulgar pesquisas que estejam registradas no TSE. Então parece que é uma pesquisa mesmo para consumo interno, viu, Constantino? Não vamos saber tantos detalhes. O presidente do Cidadania, o Roberto Freire, já deixou vazar, né, propositadamente, de que a pesquisa mostrou que 50% dos brasileiros não estão satisfeitos com essa polarização. Ele quis dar a entender, na minha visão, que 50% dos brasileiros não querem nem Bolsonaro nem Lula, o que eu acho uma interpretação extremamente errada. Satisfeita eu também não estou com essa polarização, mas especialmente por ver um bandido condenado em 3 instâncias alçado ao posto de candidato. E eu acho que isso deixa muitos
muito eleitor insatisfeito também. Aí não quer dizer necessariamente que a gente não esteja satisfeito com a polarização e esteja louco por um candidato de terceira via, ainda mais uma terceira via indecisa como essa, né? O recado é muito ruim para o eleitorado.